Dá uma ideia para vocês todos de com o que o planeta está lidando? São dados de 2025 dos suecos, do CIPRE na Suécia, que é muito sério em contabilizar dados, especialmente nucleares. A Rússia tem um total de mais ou menos 4.500 ogivas nucleares. Estados Unidos tem um total de 3.800 ogivas nucleares. Entre as ogivas que estão prontas para entrar em ação, há mais ou menos uma paridade. 1.770 os americanos, 1.710 os russos. Ou seja, na prática é uma paridade. 1.700 ogivas prontas para entrar em ação. O dado principal que todos nós devemos ter em mente é que até com 100 mísseis nucleares soltos ao mesmo tempo, esse planeta está condenado à desaparição. Boa noite. O mundo em suspense diante do temor de uma guerra nuclear volta os olhos para o Alasca, onde os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, irão se encontrar na próxima sexta-feira, 15 de agosto, em busca de uma solução para a guerra da Ucrânia, a mais perigosa queda de braço do Ocidente coletivo contra a Federação Russa e contra os BRICS. Os temores e a esperança de paz que envolvem o encontro dos dois líderes esta semana em território norte-americano, no Polo Norte, é o destaque desta edição de No Fio da História. Eu sou Luiz Augusto Hertal e falo dos estúdios da rádio do jornal Toda a Palavra, em Niterói. Você verá também, nesta edição, um túnel sob o Estreito de Bering, interligando a Ásia e o continente americano, poderia criar uma rota para a paz mundial, segundo tese defendida pelo movimento internacional LaRouche. A guerra híbrida de Donald Trump contra o BRICS provoca reações entre os principais países do bloco, que se articulam e se unem ainda mais em defesa do multilateralismo e contra as barreiras tarifárias dos Estados Unidos. A partir de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém contatos com os demais líderes do BRICS e abre novos mercados para o Brasil fora do eixo ocidental, além de socorrer as empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço de Donald Trump com uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. Lula mobiliza o governo e amplia o discurso de defesa da soberania nacional contra as chantagens de Trump. Assista também, no encerramento desta edição, a conferência do escritor e presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, sobre a cultura do BRICS, feita durante a realização do BRICS Press Meeting. Em meio às expectativas do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump nesta sexta-feira, no Alasca, a fundadora do Instituto Schiller, Helga Zepp LaRouche, enviou uma carta aos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, com cópia também para o presidente Xi Jinping da China, defendendo a proposta de construção de um túnel ferroviário submarino sob o Estreito de Bering, ligando o continente americano à Ásia. Segundo ela, o surto de desenvolvimento que o empreendimento desencadearia formaria uma base econômica importante para a construção da paz mundial. Vamos a Washington, onde o jornalista Timothy Roche, do Executive Intelligence Review, parceiro do jornal Toda a Palavra nos Estados Unidos, esteve na manhã desta quarta-feira, 13, e gravou uma matéria exclusiva para No Fio da História, diante do Capitólio, onde o movimento LaRouche divulgou a carta da fundadora do Instituto Schiller junto aos congressistas norte-americanos. Saudações do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, D.C. Eu sou Tim Rush, sou representante do Instituto Schiller e o movimento internacional Lyndon LaRouche frente ao Congresso dos Estados Unidos.
Hoje estou com 7 outras pessoas de nosso movimento distribuindo no Congresso todinho. Vamos passar por todas as oficinas, 435 congressistas e 100 senadores, com um pacote muito importante mundialmente. É muito importante para vocês no Brasil e outras partes do Iberoamérica. É um pacote que, com uma proposta da fundadora do Instituto Schiller, Helga Zepp-LaRouche, é um apelo a Trump, a presidente Putin da Rússia e o presidente Xi Jinping da China, para assim, de maneira coordenada, promover um projeto de túnel do Estreito de Bering entre Alasca e a Sibéria. Diz a Helga Zepp-LaRouche, é a política perfeita para evitar a guerra. Isso às vésperas da cúpula entre Putin e Trump, a sexta-feira desta semana em Alasca. O local de Alasca é muito importante, porque esse projeto de construir um túnel por debaixo do Estreito de Bering já se remonta a 130 anos. Não é coisa assim fantástica de ontem. É coisa enraizada nas ideias de como ligar todos os continentes num programa que nós, do movimento de Linden-LaRouche, o Instituto Schiller, chamamos uma ponte terrestre mundial. Então vamos distribuir em todas as oficinas aqui um pacote que começa com essa proposta da Helga Zepp-LaRouche. Temos aqui uma gráfica que tem uma apresentação de como seria o túnel por debaixo desse estreito, e também o texto da carta que emitiu a Helga Zepp-LaRouche, dirigida a Trump e a Putin às vésperas da cúpula. Temos aqui uma advertência de que os britânicos vêm tratando de sabotar não somente a cúpula, porque querem manter a guerra em Ucrânia como maneira de debilitar todas as forças dos BRICS, igual ao genocídio em Gaza, tratar de desarticular uma resposta à iminente falência de toda o pirâmide especulativa desde Londres, Wall Street, etc. Todo o sistema neoliberal do Ocidente vai colapsando, e agora existe nos BRICS o cerne de um sistema alternativo. A proposta da Helga Zepp-LaRouche é propor algo de benefício mútuo imenso, tanto para os Estados Unidos como a Rússia e a China. Um projeto de infraestrutura que dirige todos os esforços a uma colaboração superior, em vez dessa guerra dos tarifaços e todo o resto das políticas ruins de hoje em dia. Então, vamos também distribuir um dossiê, pior que traição. O motivo verdadeiro traz Russiagate, porque foram os britânicos que faz 9 anos, se imiscuíram dentro da política dos Estados Unidos para impedir o desejo do Trump na época de melhorar as relações com a Rússia e com a China. Assim que hoje em dia, em estes dias, é um momento decisivo para a humanidade em termos de deixar atrás todo um panorama de conflito innecessário e realmente criar condições nas quais todo mundo pode colaborar em grandes projetos de benefício para toda a humanidade. Muito obrigado. Desde o Capitólio dos Estados Unidos, despido Tim Rush. As esperanças da construção de um caminho para a paz, no entanto, contrastam com manifestações expressadas ao longo da última semana de ceticismo e até mesmo do temor de que, ao se encontrar com Trump em território norte-americano,
Vladimir Putin poderia estar sendo alvo de uma cilada. Em sua mais recente coluna no canal Pepe Café, o analista geopolítico internacional Pepe Escobar quantificou em números o tamanho da ameaça nuclear que paira sobre o mundo, tendo a Ucrânia como possível gatilho de uma nova guerra mundial promovida pelo Ocidente coletivo, especialmente os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Alemanha, contra a Federação Russa, que possui hoje a maior capacidade de ataque através de mísseis hipersônicos de médio e longo alcance, como o Oreshnik. Tem os dados que dão uma ideia para vocês todos de com o que o planeta está lidando. São dados de 2025, dos suecos, do CIPRE na Suécia, que é muito sério em contabilizar dados, especialmente nucleares. A Rússia tem um total de mais ou menos 4.500 ogivas nucleares. Estados Unidos tem um total de 3.800 ogivas nucleares. Entre as ogivas que estão prontas para entrar em ação, há mais ou menos uma paridade. 1.770 os americanos, 1.710 os russos. Ou seja, na prática é uma paridade. 1.700 ogivas prontas para entrar em ação. O dado principal que todos nós devemos ter em mente é que até com 100 mísseis nucleares soltos ao mesmo tempo, esse planeta está condenado à desaparição. Nem se fala se forem 200 mísseis, 100 mísseis lançados dos dois lados, por exemplo. 200 mísseis caindo na Terra em pontos diversos, ainda que seja só no hemisfério norte. O que até hoje se entende por civilização, e certamente inclui o declínio absoluto da civilização ocidental, deixa de existir. Então é isso é o que todos nós estamos lidando, e é isso que as cabeças de vento ou de terra dura aqui do lado, por exemplo, no caminho do mar, ou de areia, no complexo industrial militar americano, não conseguem entender, porque para eles tudo isso é um jogo e eles acham seriamente, em todos esses silos do Pentágono e em silos de inteligência e em think tanks, que se houver um ataque preventivo americano, que a doutrina americana nuclear permite um ataque preventivo. A doutrina nuclear russa permite resposta imediata. E como a Rússia tem hipersônicos e tem justamente, inclusive o sistema mão morta, o Dead Hand mão morta, que é um protocolo de resposta a um ataque nuclear imediato e instantâneo, eles acham que eles podem escapar de um ataque preventivo contra a Rússia. Isso é uma conversa absolutamente além de... É como se tivesse um exército de terracotas kafkianos. Quando você tem essa conversa em Washington com gente do complexo industrial militar e dos think tanks, eles acreditam plenamente que os Estados Unidos pode lançar um ataque preventivo nuclear contra a Rússia e a resposta não vai ser suficiente para, digamos, inviabilizar, para colocar diplomaticamente, os Estados Unidos. E, voltando ao nosso amigo, o doutor Oreshnik, a Rússia agora tem, e a partir dos próximos meses com a produção em série, uma armada de Oreshniks que podem carregar ogivas nucleares. Ou seja, o outro lado, ainda que lance um ataque preventivo, não vai nem ver o que aconteceu com a resposta, porque a resposta é hipersônica e literalmente imediata. Isso dá para vocês uma noção mais ampla e mais aterradora de como o presidente dos Estados Unidos governa por, não tweets, porque ele não usa mais X, ele usa a sua plataforma Truth Social. Um presidente dos Estados Unidos que governa por ordens executivas e por posts em uma rede social. É o que dá. Leva a situações absolutamente aterrorizantes como essa.
Os atores racionais russos, a paciência é realmente infinita. Levaram, por exemplo, de 2019 a 2025, para finalmente chegar a uma conclusão que já era inevitável em 2019, que não adianta respeitar nenhum protocolo que estava em vigor no tratado regulando mísseis de curto e médio alcance, depois que os Estados Unidos caíram fora, porque o Império não respeita tratado nenhum, não respeita nenhum protocolo. Então os russos têm que agir de acordo. Eles têm que agora impor, digamos, é uma noção imperfeita, mas a qualificação seria: você, império do caos, império das provocações, tudo bem. Vocês vão ter agora que lidar com o império dos mísseis, que somos nós. Essa é a mudança da narrativa. Outro importante analista independente, o sueco Glenn Diesing, entrevistou 2 dias atrás o fuzileiro naval norte-americano, jornalista e consultor de segurança internacional Brian Berlier, que externou claramente a preocupação de que Putin venha a cair em uma cilada armada para ele no Alasca. Vamos acompanhar um pouco da análise de Brian, que se mostrou extremamente cético em relação às intenções dos Estados Unidos com vistas à reunião desta sexta-feira. Mas você acha que os russos aceitariam uma questão meramente territorial, congelar o conflito sem realmente abordar a origem da guerra, que é a Ucrânia sendo usada como um proxy? É difícil dizer com o que os russos vão concordar ou qual é o pensamento deles. Só podemos nos basear no que vemos representado publicamente. Mas a própria administração Trump, deixando de lado a história recente dos Estados Unidos, mesmo apenas em relação à Rússia, tentou reiniciar as relações ao mesmo tempo em que se preparava para trair completamente qualquer tipo de confiança que a Rússia depositasse nos Estados Unidos. A própria administração Trump já usou negociações, por exemplo, no início deste ano, para atrair o Irã para um ataque de decapitação. Os Estados Unidos passaram meses preparando Israel para realizar esse ataque e usaram as negociações como uma forma de baixar a guarda do Irã, atraí-los e, em seguida, fazer com que Israel executasse um ataque que é essencialmente um ataque dos Estados realizado por meio de Israel, para que os estadunidenses possam se isentar tanto da responsabilidade quanto da retaliação quando o conflito começasse. E então os próprios Estados Unidos se envolveram no conflito quase imediatamente. E agora estão fazendo exatamente a mesma coisa com a Rússia. Estão pedindo à Rússia: venha negociar conosco. E toda essa reunião entre o presidente Putin e o presidente Trump nos Estados Unidos deveria ser motivo de grande preocupação para todos. Os Estados Unidos têm um histórico de assassinar líderes nacionais. Como acabei de mencionar, eles tentaram decapitar a liderança militar e civil do Irã. Também mataram cientistas civis. No ano passado, os Estados Unidos ajudaram Israel a decapitar a liderança do Hezbollah. E o próprio presidente Trump, ainda nesta semana, se gabou de como o general iraniano Qasem Soleimani foi atraído para o Iraque e morto em um ataque de drone dos Estados que ele diz ter autorizado em 2020. Por que alguém consideraria se reunir com os Estados Unidos, quando esse é o histórico deles? Está além da minha compreensão. Só espero que a Rússia entenda tudo isso, que eles não estejam cegos pela percepção de sucesso no campo de batalha e por alguma vantagem percebida que acham ter sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não veem as coisas nesses termos. Eles têm uma mentalidade fixa. Eles perseguem esse objetivo desde o fim da Guerra Fria até agora, sem desvio, sem interrupção, e vão continuar perseguindo. E as coisas que estão dispostos a fazer, à medida que enfrentam reveses crescentes, os levam a um desespero cada vez maior e, portanto, a mais perigo. Então as pessoas dizem que eles nunca fariam nada contra o presidente Putin. Talvez não. Mas acho que agora é mais provável do que nunca. Sem acreditar na possibilidade de um atentado contra Putin, mas também sem demonstrar grandes esperanças no anúncio de uma solução para a guerra da Ucrânia, nesta sexta-feira,
O pesquisador e analista político Lier Pires Ferreira, do Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense, o NUBRICS, primeiro think tank focado no Brasil no estudo dos BRICS, falou também com exclusividade para No Fim da História sobre as suas expectativas para a reunião entre Putin e Trump. Olá, eu tenho expectativas moderadas em relação a esse encontro. Desde a campanha presidencial, Trump disse que se ele fosse o titular da Casa Branca, essa guerra sequer teria acontecido. Posteriormente, ainda durante a campanha, disse também que, ao assumir a presidência, acabaria com a guerra em 24 horas. Nada disso aconteceu. Já assistimos algumas reuniões e diálogos entre Trump e Putin, assim como já assistimos também reuniões e diálogos entre Trump e Zelensky. A mais emblemática delas, Donald Trump humilhou o presidente ucraniano perante toda a comunidade internacional. Neste encontro, a realizar-se no Alasca, território adquirido pelos americanos aos russos em 1867, o nó será exatamente os 20% do território ucraniano já ocupados pelas forças russas. Zelensky e os seus principais aliados europeus, Inglaterra, França e Alemanha, não admitem esta perda. Putin, por outro lado, não admite abrir mão desses territórios, assim como não vai também abrir mão da Crimeia, conquistada anteriormente em 2014. Entre ucranianos e americanos, em relação às dívidas de guerra, em relação também ao domínio norte-americano sobre as terras raras da Ucrânia, me parece que está tudo acertado. Contudo, é necessário que a gente encontre, que essas reuniões de cúpula possam equalizar as divergências severas entre russos e europeus. Nesse sentido, eu acredito que, para além desta reunião no Alasca, na qual, honestamente, não creio que possa haver qualquer tipo de pressão ou violência com relação a Trump, ou por parte de Trump com relação a Putin, eu acredito que essa será mais uma reunião importante, preparando outros encontros, nos quais, numa mesa mais ampla de negociações, americanos, russos, ucranianos e europeus poderão caminhar rumo à paz definitiva, que necessariamente, quero crer, deverá contemplar alguns dos principais interesses russos que serão colocados muito abertamente na mesa de negociações. No Brasil, o presidente Lula lançou, desde o início da vigência das tarifas de 50% aplicadas por Trump sobre os produtos brasileiros no dia 6 de agosto, uma contraofensiva em 3 frentes. Uma queixa foi apresentada pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. Lula também deu início a uma série de conversações por telefone com os principais líderes dos BRICS, buscando uma articulação política do bloco contra a guerra híbrida lançada pelos Estados Unidos. Ele disse que não telefonaria para Donald Trump para negociar, porque não iria se deixar humilhar pelo presidente norte-americano. E ligou, mantendo conversas de quase 1 hora com Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, e Narendra Modi, da Índia, com quem já firmou, inclusive, um compromisso para ampliar o comércio bilateral entre os dois países, dos atuais 12 bilhões de dólares para 20 bilhões de dólares nos próximos anos. A China também sinalizou um apoio econômico ao Brasil, ampliando as relações comerciais que já fazem do país asiático o maior parceiro comercial brasileiro, como forma de compensar as perdas impostas ao país pelo tarifaço de Donald Trump. Lula também anunciou, nesta terça-feira, 12, a abertura de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para as empresas brasileiras prejudicadas pela guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos. Ele mobilizou todo o governo brasileiro em torno da defesa da soberania nacional. Veja em matéria de Miane Albuquerque.
Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Social e Sustentável, o Conselhão, realizada no dia 5 de agosto em Brasília, um dos temas em destaque foi a taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Estiveram presentes o chanceler Mauro Vieira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o presidente Lula. Todos falaram em defesa da soberania nacional. Lula ressaltou que nenhum outro país que figura na lista do tarifaço de Trump está sendo sancionado por motivação política ou sofre tentativa de interferência interna, como é o caso do Brasil. Não há precedente nos mais de 200 anos de relações bilaterais de uma ação arbitrária como esta que sofremos. Nossa democracia está sendo questionada. Nossa soberania está sendo atacada. Nossa economia está sendo agredida. Este é um desafio que nós não pedimos e que nós não desejamos. Em nenhum tarifaço aplicado a outros países houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. Dos deputados brasileiros bolsonaristas de direita e extrema-direita, pagos, alimentados pelo agronegócio, alimentados por essa direita vira-lata brasileira, levantando a bandeira da campanha do Trump dentro do Congresso Nacional. Pois é. Brizola, eu queria ouvir você sobre isso. Você não acha que essa associação dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro em Washington, capitaneando isso, articulando, e essa associação com o Trump nessa chantagem contra o Brasil, contra o povo brasileiro, não acho que isso é um tiro no pé da direita, não? Pensando, né, onde é que está a cabeça desses cidadãos, né? Porque, francamente, é o Congresso Nacional, com o slogan de campanha do presidente que está chantageando o Brasil, né, ameaçando empregos, ameaçando desmontar setores econômicos importantes, né, da cadeia produtiva brasileira, principalmente alguns setores tecnológicos, no caso da Embraer, né, que sofre grave ameaça para essas taxações, empregos, né, ameaçando 12% das exportações brasileiras. Então, assim, uma questão que pode provocar um grande número de demissões. E esses sujeitos lá, deputados, vão para o plenário, né, defendendo a cartinha do Trump. Olha, assim, eu entendo que por trás dessa chantagem, né, essa chantagem completamente... assim, a palavra não tem outra, é uma chantagem de uma arrogância, né, de uma prepotência, né, de um país, né, que se julga xerife do mundo, né, de querer intervir na justiça brasileira, né, e ameaçar com tarifas, né, setores econômicos importantes da nossa economia. Eu acho que tem coisa que vai estar por trás disso que vai muito além. Não foi por acaso que essas medidas foram anunciadas justamente na semana da cúpula dos BRICS. Então, assim, é claro, para muito além da questão do Bolsonaro, o Trump estava muito incomodado com a reunião dos BRICS, com esse novo alinhamento do Sul global, com a China, com a Rússia. É um caminho que você tem uma realidade, né, que ela está colocada e ela é irreversível, de que existe um novo mundo surgindo, né, um mundo sem uma hegemonia global, que foi a marca do mundo nos últimos 80 anos, que a gente ainda não tem clareza de como está sendo construída, quais serão os alicerces da construção dessa nova ordem mundial, mas o fato é que existem questões que são irreversíveis. Claro, então a criação do BRICS é uma delas. O BRICS já é uma realidade. Né? O BRICS e suas instituições. O BRICS e suas instituições, o Banco Mundial, né, de Desenvolvimento, né, essa questão aí de uma nova bolsa de grãos a ser controlada pelos BRICS,
né? A sugestão que saiu aqui do encontro de Niterói, a construção de uma grande Big Tech do Sul Global. Pois E é, mais do que isso, trabalho nosso, toda acho que palavra. a questão fundamental, né? Que essa, sem dúvida nenhuma, é irreversível. E o Trump colabora muito com isso quando ele cria uma insegurança generalizada em todo o mercado e no comércio mundial, é que não vai ser mais possível manter o dólar como moeda de referência internacional do comércio. Não vai ser mais possível manter o dólar como moeda de referência para reservas cambiais. Ninguém confia mais, né? Então, assim, é evidente que, além da chantagem, da tentativa de interferir nos assuntos internos brasileiros, aí, defendendo o clã Bolsonaro, né, provavelmente influenciado ali por essa ação atrapalhada, essa ação aloprada lá do Eduardo Bolsonaro, que agora se vê numa situação terrível, ele retorna para o Brasil com risco de ser preso, ou ele corre o risco de perder o seu mandato, né? E essa questão toda que foi colocada aí botou os bolsonaros numa situação muito difícil defender um discurso nacionalista e patriota, né, articulando no exterior para derrubar empregos e a economia brasileira. Parece que fica muito claro desde o início que o patriotismo dele de vestir a camisa amarela é só um pano de fundo para esconder o entreguismo que realmente existe por trás dessa direita vira-lata. Claro isso. Vira-lata, como Absolutamente claro. você bem lembrou, Maneschi, lembrando Nelson Rodrigues. O programa No Fio da História encerra esta edição com mais um importante momento do BRICS Press Meeting, o encontro de jornalistas dos BRICS promovido pelo jornal Toda Palavra e pela TV Comunitária de Brasília no dia 4 de julho, às vésperas da cúpula dos BRICS do Rio de Janeiro. Fique agora com a conferência do escritor e presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, que abriu o BRICS Press Meeting com uma brilhante abordagem sobre a cultura dos BRICS. No Fio da História voltará na próxima quarta-feira, com estreia às 19 horas pelo canal do Toda Palavra no YouTube e também pela rádio Toda Palavra. Até lá. Sim, agora eu quero convidar meu amigo ilustre e, na minha visão, o maior intelectual brasileiro hoje, Marco Lucchesi, um homem que ele é a própria essência desse diálogo Ocidente-Oriente, ele encarna como ninguém essa geografia do Sul Global. Então, fico muito feliz de ter o Marco aqui, que eu quero chamar à mesa, para falar sobre a cultura dos BRICS. Obrigado. O Hertal é muito generoso comigo, mas por uma simples razão. Eu disse que ele era mais bonito do que eu, então ele se empolgou e não encontrou escala suficiente para exprimir o afeto dele. O Hertal é o grande iluminado. Hertal e Beto têm uma tradição, como vocês sabem, muito melhor do que eu, uma tradição da teimosia, né? Da obstinação, de uma certa loucura com grano Salles, né? Tem que ter uma loucura, mas uma loucura dentro de um limite possível de realizar. São loucos e realizam, né? Mas a loucura é sempre um passaporte assim muito importante, né? De uma poética democrática, de uma construção, de uma estética da solidariedade. Então, estamos muito felizes, muito contentes. O Hertal é um irmão de longa data e o Beto é primo, mas não sabia que era irmão, porque não esclarecemos ainda, mas acompanhando, somos todos irmãos de utopia, não é? E dizia Beto há pouco tempo atrás, e o Hertal, que nós sonhamos, sobretudo, quando estamos de olhos abertos, né? Aí é preciso ter essa capacidade onírica diurna,
para que a gente possa realmente mudar as questões. Muito feliz, a escolha desse lugar é um lugar que diz muito de uma vocação estética e ética, desde Quirino Campofiorito, um grande nome da pintura brasileira, e seu filho, Cláudio Valério, que reconstituiu todo esse importante lugar que guarda lembranças de recorte de um país. Um pouco pensar o recorte fascinante e complexo do nosso país. Assim tem sido o nosso exercício paulatino e cotidiano. Antes de dizer algumas coisas, Hertal, eu gostaria de, mais uma vez, que todos nós nos solidarizássemos com o que está acontecendo em Gaza. É realmente uma das tragédias mais difíceis que podem ser acompanhadas ao vivo e com uma determinada fundação para o bem-estar, que, quando vão pedir comida, são assassinados. Eu não tenho problema em dizer isso, porque não sou judeu de origem, aqui não se trata de ser sionista, ao contrário, aqui é a defesa da humanidade. Mas meu avô ficou como escravo italiano de Hitler em Mauthausen, conseguiu fugir. E muita gente das proximidades da Toscana, da linha gótica, foram amigos, inclusive, foram considerados justos, aquele programa, né, de ajuda realmente solidária aos que estavam sendo perseguidos no nazifascismo deplorável. Então, juntar uma coisa com outra não é legal, não é bonito, não é interessante, mas protestar sim, com o que está acontecendo em Gaza, uma das coisas mais terríveis que a gente pudesse imaginar encontrar, né? Bom, feita essa ressalva pesada, mas necessária, o Hertal me pediu, então, que nós tratássemos um pouquinho da cultura dos BRICS. E disse uma coisa muito importante, que gostei muito, na verdade, essa aproximação. A gente vai chegar a uma questão que eu acho mais definitiva, mas o Oriente que vai se ocidentalizando e o Ocidente que vai se orientalizando. Temos visto essas trocas de relações que já haviam sido, inclusive, previstas por Jung. O masculino mais feminino, o feminino mais masculino, no final, dizia Jung, do século XX. Mas, sobretudo, essa aproximação entre Ocidente e Oriente, que foi muito prejudicada, muito massacrada e muito instrumentalizada a partir das Torres Gêmeas. E, naquela altura, defendíamos uma perspectiva importantíssima do lugar do Islã no mundo contemporâneo. E não era pensar num choque de civilizações, mas pensar numa complementação de civilizações. Não estávamos destinados a matar-nos uns aos outros. Seria o choque da barbárie, mas não o choque das civilizações. Embora um grande filósofo falasse que, num certo momento, ele admitia uma espécie de barbárie da razão. É um filósofo antigo mas esse é um outro capítulo. O que eu acho muito importante primeiro, é claro, Bretton Woods, é claro, Ekaterinburg, é claro, a perspectiva russa, a perspectiva do Brasil, o BRICS+, que está chegando, tudo isso é muito importante, o novo Banco de Desenvolvimento Econômico, as reservas, o cinturão, tudo isso é de uma importância cabal, porque atrás disso existe, como dizia Beto, né? E a gente espera que isso exista sempre, porque tudo é muito complexo no mundo, não é? Mas que exista, de fato, um arcabouço importante, teórico e ético, que inspire essas novas perspectivas. Mas eu gostaria de dizer muito da economia e da cultura, porque, infelizmente, as universidades, e não só no Brasil, tratam a economia como se fosse algo indiscutível, um dado incontroverso, a partir do qual uma perspectiva dogmática deveria, digamos, funcionar como uma espécie de centro de gravidade. Então, o economista não seria nunca desmentido, ou a economia, ela sozinha, seria capaz de colocar de pé o discurso econômico, né, que, na verdade, não é único, não é? Mas que tende a ser vendido como se único fosse, em que o grande debate das economias não vem acontecendo, dos modelos econômicos. Já se parte justamente de um pressuposto. Esse pressuposto é dogmático, no pior sentido e não no melhor sentido da palavra, e, a partir dele, não há possibilidade de mudar o rumo de um percurso. Ora, isso já está colocado desde o tempo de Karl Marx, sobretudo Grundrisse, né, os esboços, os fundamentos de uma perspectiva crítica da economia, como um exercício, independentemente dos limites marxianos ou marxistas desse processo. Mas a discussão da economia. Eu me lembro que, muitas vezes, de uma perspectiva neoliberal, se colocava justamente isso, que ia-se muito bem. Sim, mas as pessoas estavam morrendo de fome. O que era ir bem? Não é essa espécie de esquizofrenia contundente e recorrente de uma perspectiva econômica que se coloca apenas como única, absoluta e exclusiva. Isso nós vemos nos currícula de muitos países, não só do Brasil,
Inclusive, por exemplo, não esquecendo que a economia também ela é constituída, primeiro, por uma história da economia, ou das histórias das economias, das escolas econômicas. Mas tudo isso praticamente acaba sendo apagado, nem se vai mais aos fisiocratas, começa-se um pouco por Adam Smith, chega-se a John Stuart Mill, aí vem o Marx para dar uma atrapalhada, como se costuma dizer, não sou eu que estou a dizer, e todo um processo que... Então, tudo isso é importante. E os BRICS, é claro, não é? Ninguém está pensando numa história muito simplória. É claro que a questão econômica, ninguém vai discutir essa questão econômica. Mas o problema talvez maior na construção do diálogo entre as civilizações, entre as aproximações de Oriente e Ocidente, se forem apenas limitadas, e isso lembrava Marx por outras razões, nos próprios Grundrisse, na crítica, prefácio da crítica, economia política, etc., que há um elemento importantíssimo, indistinguível, esse sim, inalterável, que é o da cultura. Porque aí nós vamos estabelecendo realmente laços que ultrapassem, digamos, aquilo que seria um tempo mais rápido, um tempo conjuntural, e estaríamos construindo uma duração maior, a longa duração, como já disse alguém, a duração das relações diplomáticas, culturais, a diplomacia da cultura que fosse capaz de abranger todos os nossos povos. Isso é muito importante. Nós vemos, por exemplo, que a própria literatura, enquanto exercício educativo, tivemos uma figura deplorável, com toda a sua gangue, que eu não vou dizer qual, mas todo mundo já entendeu de quem eu estou falando, né? E que não primavam justamente, não eram dotados de a mínima, eu poderia dizer simpatia, mas o nome é outro, né? Todos já entendem. Empatia, que é um nome que eu gosto menos, porque simpatia é uma coisa mais ampla, né? Sympathy, é tudo junto, tudo sentido, articulado, emoção, razão, solidariedade entre as estrelas e, sobretudo, entre os homens. Mas, como dizia Marx, hoje estou muito falando, não sei porquê, de Marx, nos escritos de 1844, não é? Fazendo teologia, olhando para o céu que se compreende a terra, na perspectiva de Marx, né? No sentido metafórico profundo que isso implica. Bom, nós vamos, então, acompanhando um processo mais profundo, que vai se adequando a uma espécie de ética do diálogo, a construção desse diálogo e a permanência dos elementos que levam a esse diálogo adiante. Porque só de economia nós nos tornaremos, como lembrava Cláudio Napoleone, uma espécie de funcionários do capital. Todo capitalista muito intenso, ele, na verdade, não deixa de ser maquinizado, ele é um funcionário do capital. É claro que nós estamos buscando alternativas dentro de um sistema determinado, com as suas características, mas não podemos correr o risco de nos tornarmos simplesmente funcionários do capital. Nós somos funcionários da utopia e precisamos reverter todas as contradições de um processo até onde nos seja possível, até onde nos seja palatável, com as diferenças que nos constituem enquanto BRICS. Há muitas diferenças importantes, há conflitos externos importantíssimos, há os internos. Agora, ir aparando as nossas diferenças, porque a diferença não se torne apenas inimiga, não pode ser. Tolerável me parece muito pouco, porque não, tolerável é alguma coisa que vem do século XVIII, eu tolero. Não quero tolerar. Estamos aqui para admirar, cultivar as diferenças. E aí é o grande desafio que passa justamente pela diplomacia da cultura, pelos elementos culturais que vão sendo realizados de forma muito importante. Dou alguns exemplos realizados no Brasil. Eu não falo pela Biblioteca Nacional hoje eu falo pelo Marco, etc. Todas as loucuras serão minhas, assim como as de Hertal e Beto e as dos senhores e senhoras, né? Mas, por exemplo, nós fazemos uma coisa muito importante, que é levar os livros do Brasil para o mundo, porque nós entendemos que existe uma cultura da diplomacia, uma cultura do livro, uma diplomacia do livro, uma diplomacia da cultura. Então, por exemplo, a Marinha do Brasil não dá tiros, ela leva para nós, para o mundo todo, segundo as derrotas que ela realiza, livros produzidos, publicados pela Biblioteca Nacional. E temos mostrado isso para o Itamaraty. O resultado disso é espetacular, porque quando chegamos em Cabo Verde, quando o comandante do navio chega à África e vai a todos os lugares, Islândia, o que se possa imaginar, os países dos BRICS, a relação da imprensa é muito importante, porque não chega um navio para atirar, chega um navio para distribuir livros para as bibliotecas nacionais. Isso não é que o protagonismo seja de um lado ou de outro, mas somos todos, digamos assim, agentes da microdiplomacia, assim como hoje. O que está sendo realizado hoje, o que é uma estética da paz. O Beto e o Hertal deixaram muito claro, estamos reunindo para aperfeiçoarmos a sintonia, para implementarmos um diálogo sempre mais próximo, inclusive do face a face,
que nos diz, que nos constitui, não é? A casa do olhar. O olhar é uma casa. Isso nós vamos vendo a partir, por exemplo, de algumas situações muito bonitas, enquanto que no Brasil, uma revista que foi a Poesia Sempre, que depois, né, vai ser um pouco distribuída, né? Nós começamos, por exemplo, a traduzir a literatura russa contemporânea, que é uma literatura riquíssima, a história da literatura russa, que é absolutamente extraordinária. E um dos poetas russos, que foi Vladimir Hlyebnikov, pensava, se considerava o presidente do globo terrestre, ele e seus amigos. Hlyebnikov, um gênio absoluto do futurismo russo, imaginava, abre aspas, ferrovias ligando Moscou a Nova York. Ainda que houvesse um oceano, pouco importa, mas é a construção da empatia, ou da simpatia, ou da proximidade das gentes. Se houvesse, quem sabe, uma ferrovia ligando Moscou a Nova York, quem sabe quantas coisas pudéssemos ter evitado algum dia. Ele não disse por onde ia passar essa ferrovia, mas não nos interessa que, ao menos, houvesse esse trânsito mais concreto dessas grandes aproximações. Quando começamos a ver a literatura, por exemplo, da China, a poesia chinesa, nós vemos, por exemplo, ninguém menos do que o grande poeta, tenho grandes amigos poetas na China, esse já falecido, que é o Gu Cheng. O Gu Cheng faz uma sinalização, 1935, falando com o Brasil, olhando para o Brasil. Então, na verdade, o que nós vamos percebendo, um poeta como Rumi, agora nos BRICS+, né, estão entrando os poetas do Irã, um poeta como Rumi, por exemplo, falava assim, estranha maravilha estarmos juntos, estou no Iraque e estás no Khorasan. Ou seja, o amor era tão grande, no amor místico dos poetas, o imenso poeta que foi Rumi, um dos maiores poetas de todos os tempos, falava justamente que a distância não era um problema, estávamos juntos. Então, nós começamos a ver que a aproximação das diversas culturas que nos unem não podem ser tratadas apenas, exclusivamente, e eliminando as outras questões, de uma economia apenas. Ou é importante, ninguém nega, eu não sou louco, não sou negacionista das oportunidades e das relações multilaterais, porque passam justamente por isso. Mas se ficássemos apenas nisso, com o tempo, essa construção não se realizasse a partir das universidades, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, né, com quem eu venho de lá também, mas né, os amigos queridos que justamente trabalham realizando essas interfaces, se nós não apostarmos sempre mais nessas proximidades, não vai. Nós vamos acabar, por exemplo, reproduzindo enquanto funcionários do capital, que não seremos nunca, mas um discurso que é um discurso unificatório, como foi no século XIX, nas grandes histórias do capitalismo ágil, uma moeda, não é a mesma coisa, eu sei que não é, eu estou só lembrando, mas dizer que é uma moeda, uma constituição, é claro que vamos procurar uma moeda possível, é claro que estamos buscando os lastros, é claro que estamos buscando uma independência que não reflita mais uma fossilização que representou Bretton Woods, não é? Nós estamos num outro campo, né? E o campo autocentrado, né, no Império Anglo-Saxão, mais dilatado, por assim dizer, acaba perdendo as oportunidades daquilo que é necessário e urgente, reforçar, reformar a Organização das Nações Unidas. A saída da guerra foi muito importante, e não cancelar os vencedores. Né? Muitos venceram na guerra, né? Mas não um venceu mais que outro. Né? E eu sou muito grato, porque minha família veio justamente de um sofrimento muito importante na linha gótica. Então, lembrar quem esteve, quem fez, quem realizou. Isso tudo também é cultivar a futura memória dos BRICS, a memória do futuro, porque não existe só memória do passado, existe o desejo de constituir essa memória do futuro. E as políticas da memória devem ser construídas. E de que modo, por exemplo? Bem, produzindo aqueles que serão a grande interface das línguas, descobrindo que algumas línguas são muito interessantes, são muito belas e desafiadoras, saindo apenas de uma única língua, de uma espécie de Esperanto simplificado, como tem sido o Basic English, e abrir para outros campos de ação. E aí nós vamos construindo não só tradutores, porque não se trata só de fazer tradução, mas de fazer translação. A translação é muito mais importante que a tradução, porque ela inclui também a tradução. E o que isso significa? Significa, por exemplo, o fato de mudanças no eixo comercial. Essa é uma translação. Não só porque estamos pensando numa governança mais ágil, mais ampla, mais humanizada, mas porque essa própria mudança também é translação. Translação também é o tradutor que se debruça num livro, é um músico que está tentando mostrar para outro como funciona a sua música. Mediadores, portanto. Agentes culturais e mediadores desse processo, em que as línguas não sejam uma barreira,
mas que as línguas sejam um convite. E como? Formando as memórias do futuro nas escolas. O Brasil deu grandes passos, por exemplo, e disso muito nos orgulhamos, em 2 sentidos que nos parecem cruciais para a ampliação dos valores e do imaginário e das línguas, por exemplo. O Brasil se abriu muito para o Mercosul, a partir de que, sobretudo, das escolas, em que o espanhol, não é? O castelhano tem o espanhol, sobretudo, vai tendo dentro do currículo um lugar estratégico. Mas nós podemos pensar em outras aberturas. O Brasil tem, é um número que varia, 274 línguas indígenas, segundo o IBGE, um pouco mais, um pouco menos. Então, nós podemos, inclusive, falar de um peso econômico da soja, mas podemos falar do peso econômico também das línguas. O peso econômico, quando olhamos para as diferenças dos BRICS, crescemos ainda mais, nos multiplicamos a partir desse grande legado de línguas, que são construções que atravessam milênios, tantas gerações, e estamos recuperando isso tudo. O Brasil, nos anos 80, começou a investir nos professores que constituíam Memórias do Futuro, constituíam a recuperação das línguas indígenas. As canções que os rapazes tinham perdido, as novas gerações, as palavras. A gente criou um prêmio na Biblioteca Nacional que se chama Prêmio Aculi. E para que serve esse prêmio? Para a fixação das narrativas originárias que podem se perder. Por mais distintas que sejam os territórios indígenas brasileiros, mesmo de uma igual etnia, numa distância pequena, cada lugar é um planeta diferente. É irredutível. Assim como nas terras quilombolas, cada terra quilombola é tão diferente uma da outra, mas o que liga todas elas é uma espécie de melancolia de uma perda que deve ser evitada, a perda dessa herança cultural e a retomada de todo um processo. A retomada, por exemplo, das canções de ninar, da mãe, dos avós. Isso tudo, então, nos deu uma ideia de quanto o Brasil, isso nós vemos hoje, né, está buscando a inscrição dessa memória futura a partir da recuperação das testemunhas, daqueles que ainda estão vivos, daqueles que ainda se apresentam. E esse é um fenômeno que vai atravessando todos os países dos BRICS indistintamente, todos esses países. Então, se nós nos aproximássemos num grande futuro parlamento, em que todas as línguas, ou boa parte dessas línguas, as línguas magistrais, pudessem, digamos, liderar um processo dessas diferenças, acho que aí nós daríamos também um passo muito importante. Isso será feito através das universidades e das escolas. Fazer uma espécie de Erasmus, né? Por exemplo, entre as crianças ou jovens, adolescentes que estudam em países distintos, né? O Erasmus deu para a Europa uma concepção totalmente distinta daquilo que era antes a Europa, não é? Parece coisa pouca, mas foi um fato importantíssimo, é claro. Tem as trovoadas, tem a extrema loucura, não é? Enfim, tem de tudo, não é? É um mundo complexo. Assim também em nossas democracias. Né? Pensar, por exemplo, naquilo que dizia Hans Küng, sobre uma espécie de um encontro sobre a ética mundial, aqueles elementos mínimos e chaves que já podemos construir de uma forma ainda mais sólida, mas nessa comparação, nesse lugar específico da diferença que não mata, da diferença que não é intolerável e da construção resiliente dos possíveis conflitos internos que nos distinguem, mas que, ao mesmo tempo, nos convidam para exercício de um futuro, quem sabe até, parlamento, né, em que se tem a possibilidade de descomprimir algumas tensões, de reavaliar algumas posturas importantes de ordem regional. É um momento crucial, é um momento de grande beleza em que voltamos a sonhar e voltamos a ter uma matéria de sonho muito razoável. Dizia Ernest Bloch, eu sempre gosto de lembrar o princípio esperança, né? Sonhamos, sobretudo, quando estamos de olhos abertos. E o motor da esperança, que vai, por exemplo, de Marx a Ernest Bloch, é essa adesão profunda do espírito das coisas que estão para acontecer, planejando até onde seja possível essa memória do futuro. E acho que aí temos um capítulo muito especial dos BRICS em função de uma memória que se torne mais solidária, uma memória que realize um exercício poético, e poética no sentido, vem etimologicamente, a poética é fazer com as mãos, inclusive poesia, se for o caso. E se nós começamos também a colocar o produto interno bruto, ou produto interno literário, o PIO, nós vamos ver, ou PIP, produto interno poético, nós vamos vendo que as tradições poéticas de nossos países
são de uma potência fulminante, arrasadora. Se nós olharmos realmente para o que a África do Sul tem de poesia, as línguas utilizadas para a formação poética dessa diversidade que atravessa a África do Sul e todas as Áfricas, aí já estamos a um passo muito determinante. A própria literatura russa, a própria literatura chinesa, a Índia nem se fala, não é? Então nós começamos a ver que somos países também de muitas línguas praticadas em nossos territórios. Essa é, talvez, a diversidade dentro da própria diversidade, as camadas de diversidade, a volumetria das formas de expressão que nos dizem, que nos apresentam para nós e para os outros, né? Eu acho que sim, aí, Hertal e Beto, e queridas amigas e amigos, esse manancial profundo, a gestão sim, o manejo hídrico, as novas formas de energia, as energias renováveis, mas também as poéticas renováveis e permanecíveis. É nesse sentido que a gente pode criar a admiração pelo outro, apostar em toda... Os economistas já estão trabalhando, os políticos também, temos que melhorar, né, um e outros, mas vamos colocar também a arte trabalhando nesse processo. Ela tem um poder muito especial. Eu me lembro que o nosso querido amigo, o filho de Portinari, não é? Ele tem feito um trabalho maravilhoso, e ele leva, por exemplo, as imagens específicas, os quadros de Portinari, o projeto vai para todos os lugares, as barcaças, e os índios, os indígenas, por exemplo, se encontram e choram, porque se reconhecem naquela imagem. Mas esse sou eu, este é meu pai. Não é ele nem o pai dele, pouco importa, mas é a expressão especular, não é? O quadro é sempre um espelho diante do qual nos confrontamos. E o que eles estão vendo, o que a arte nos propõe, é a construção da subjetividade. Então, nós podemos, por exemplo, trazer o que já é um fato muito importante para nós. Por exemplo, mostrar a beleza da poesia chinesa. François Cheng, por exemplo, já falecido, se não, eu não sei, foi um amigo meu, a construção do que significa pensar a poesia chinesa. Mas não é para... isso não precisa ser para poetas, mas para as periferias. Podemos incluir jovens muito talentosos, talentosíssimos, das periferias todas do mundo e dos BRICS, que têm toda a capacidade de estabelecer, por um gesto de ousadia e de reconstrução, aquilo que dizia o nosso querido Machado de Assis, num dos clássicos: é preciso fazer a história dos subúrbios. Agora são subúrbios galácticos, agora são subúrbios do planeta Terra, de uma terra tão pequena, de uma terra tão intensa, e para uma cultura da paz. Se a cultura da paz não for um tema principal do nosso cotidiano, da nossa agenda, o passo será muito curto, muito pequeno e bastante medíocre. Mas a paz não é um maná que vem do céu, no meio do deserto. A paz é a construção intensa da justiça. E aqueles jovens que não tiveram a escola ou o colégio, que seria a forma mais importante, contundente e duradoura de conhecerem o Estado brasileiro, conhecem o Estado brasileiro a partir do braço forte, e às vezes até bastante forte, às vezes fortissimamente dramático, e são presos. E visito todos esses jovens e digo a esses jovens: Beto, vocês estão presos porque são muito inteligentes. E eu certamente estaria entre vocês. Não que seja um destino, não é um destino, não é isso. Porque vê um preconceito arrevezado. Mas provavelmente estaria. Não estou dizendo que eu fosse inteligente, mas encontraria formas de... Mas é porque não houve capilaridade suficiente. Então, acho que uma das nossas tarefas, eu não sei se o tempo está terminando, mas eu já vou terminar... mentira, mas é uma ameaça também essa, mas eu vou tentar aplacá-la ou aplainá-la, né? O que nós precisamos, cada país nos BRICS deve cumprir a sua rota, a sua perspectiva. E você disse muito bem, suzeranos e vassalos, não. Todos uma mesma perspectiva. Mas também não ter o cuidado muito, às vezes, perigoso, de dizer aos outros qual é o modelo de governança. Esse é muito trabalhoso, mas que cada qual possa realizar, porque senão vamos repetir a mesma situação da qual tentamos sair. Mas compreender qual é a vocação e quais são os ganhos possíveis. Por exemplo, todos os países dos BRICS, todos estão comprometidos em diminuir a desigualdade social. Todos estão, bem ou mal, em termos de resultados, mais expressivos aqui, menos expressivos acolá, mas é uma questão. Então, acho que, colocando justamente essas questões que nos são comuns e que nos dizem, como dizia antes, e nos apresentam, aí eu acho que nós temos realmente laços profundos de solidariedade que integrem os nossos países.
que integrem as nossas formas de governo, que integrem, sobretudo, os nossos povos. Num belíssimo poema de Walt Whitman, um poema realmente que eu adoro, não é? Um professor de filosofia antigo acaba de dizer, depois de explicar, depois de estudar todas as escolas de Platão, de Sócrates e Aristóteles, enfim, faz uma pequena lista, diz que no final o que sobra entre nós, o que sobra, qual é a razão da filosofia profunda? É o amor das cidades entre as cidades, é o amor dos homens entre os homens. Pode parecer esdrúxulo, mas na verdade não é, ser colocado num patamar de rosto a rosto, não é? Quando as pessoas se conhecem mais de perto, quando entenderemos finalmente que não é possível aplicar uma diplomacia que seja uma diplomacia de guerra permanente, ou de reação e contra-reação. É o que estamos sofrendo muito, né, nesse momento específico, não é? Ou o Estado que faz um Estado de vingança, ou o Estado que se adequa, porque como fizeram coisas horríveis numa parte, responde com formas contundentissimíssimas, dramáticas, como uma máquina mortífera de guerra. Nós não queremos isso. Isso se torna cada vez mais insuportável. É claro que não dá para pensar só de uma forma como queria Kant, não é? Uma forma belíssima e sublime, e muitas vezes o próprio Kant, não é? sobre a paz perpétua, imaginava que os exércitos seriam dispensados, né? Infelizmente, não chegamos a isso. E uma vez eu falei isso na Marinha, mas não sei qual foi a reação, mas que os exércitos seriam dispensados, né? E, enfim, uma ideia que, como era a de Kant, mas entre Kant e o que veio depois, do século XX, apareceu a dissonância marxiana, não o marxismo, mas a dissonância marxiana, dissonância no sentido de que há um rumor, é preciso lidar com esse rumor, com uma questão ética que não é anterior, mas com uma questão ética que é construída pelos homens, e a forma dessa mudança. E nós tivemos dois padrões éticos muito importantes até hoje, no Ocidente, de forma geral, e parcialmente no Oriente. Primeiro é a morte de Sócrates. Sócrates e Sêneca, mas sobretudo Sócrates morre, mas Sêneca também, porque o elemento era a polis ou a urbs. Eu morro pela cidade, eu morro pela república. Sócrates podia fugir, não fugiu. Sêneca decide ele mesmo morrer, por motivos específicos, porque havia uma compreensão. Depois, na época do cristianismo, a situação de morrer não era um problema, mas ela não estava mais limitada à polis, ela estava limitada ou ilimitada por uma questão que transcendia a própria polis. E aí foi uma grande discussão sobre os exércitos que estavam perdendo contra os bárbaros, etc., etc. Hoje nós temos essa perspectiva que foi realmente inaugurada por Marx, que não deixa de ser uma espécie de Santo Agostinho às avessas, como foi muito comparado, não é? Quer dizer, uma perspectiva existencial do capital, da construção do capital, desde a acumulação primitiva do capital aos dias de hoje, quer dizer, uma ética que é construída a partir do rumor, a partir de uma contracorrente, como quem lê, dizia outra pessoa, a história a contrapelo. Acho que essa talvez seja a verdadeira construção, uma construção, aí sim, mais aberta, aí sim, mais porosa, mais disponível para as diferenças que nos unem e para as proximidades que nos separam, justamente nessa dialética colocada a partir dessa grande perspectiva. E é por isso que, além dos economistas e dos políticos e dos diplomatas, os poetas precisam ocupar os fóruns, porque dos poetas tudo se perdoa. Se diz, inclusive, licença poética. E com essa licença eles podem dizer muita coisa. Licença diplomática, eu ainda não ouvi que exista, né? Ou licença econômica, né? Eu acho que não existe ainda, ou política. Aí talvez exista alguma, né? Mas eu acho que sim, antes que o mundo termine. É verdade que Elon Musk pensa muito em Marte. Eu ainda estou pensando na Terra. Mas pensem que coisa horrível seria viver em Marte ou em qualquer outro planeta que não fosse a Terra. E que desprivilégio seria esse de um planeta que se autodestruísse? Porque chegamos a esse ponto, estamos na iminência de qualquer coisa parecida com isso, ou não, mas as possibilidades são sobejas, né? Há tanta vontade de destruição, como somos estranhos, os humanos no planeta Terra, somos esquisitos, todos nós, inclusive eu, vocês também, mas todos nós, né? Quer dizer, a possibilidade que temos de nos destruirmos muitas vezes, é até uma pena, bastaria menos armas para destruir uma vez, não, depois dessa destruição, haverá uma abundância de armas extraordinária, e que pena, não dará prazo para destruir a Terra, porque já foi destruída uma vez,
é uma questão econômica a ser pensada, né? Deveria ser levada em consideração. É uma ironia, é claro, né? É importante dizer que é uma ironia. De qualquer modo, como seria feio um planeta tão rico como o nosso, não só pelos grandes monumentos que foi capaz de estabelecer, mas das línguas que se perderam e uma ruína vagando um pouco de tempo ainda em torno do Sol. Que lamentável seria isso. Que tristeza. Para tudo chegamos para isso. Quer dizer, a vida na Terra, cuja camada mais bela, dizia alguém, não é a estratosfera, mas é a noosfera, é a esfera do pensamento, que brilha e nos distingue de todos os planetas da nossa galáxia, ou pelo menos os planetas conhecidos, que a galáxia é imensa, né? O que nós podemos pensar justamente é que nessa grande escala, a política, a economia e a poética têm toda a capacidade de nos salvarem. E eu vejo justamente uma contribuição maior, que nós chegássemos ao Mahabharata, que nós tivéssemos o Bhagavad Gita nas nossas escolas, porque uma coisa muito importante, Hertal e Beto, não sei se vocês concordem, e a responsabilíssima, honorabilíssima audiência, né, que está aqui, feita por diversos protagonistas, né, que nós devemos sim fazer a defesa do que nos é próprio, do nosso pertencimento, de onde viemos, da cor da nossa pele, no sentido assim, não de a discriminação positiva, da cor da nossa pele, da nossa língua, tudo isso nos dá a beleza da riqueza humana. Isso tudo é muito importante, mas eu aprendi uma outra coisa, visitando aldeias indígenas do Brasil e também várias terras quilombolas, que não é possível fazer uma defesa a priori, produzindo o menoscabo daquelas pessoas que se encontram aqui ou acolá. Uma dessas lições eu tive quando indo visitar uma aldeia indígena. Que livros vocês querem, quando eu estava em outra instituição? Aí me disseram, livros de arte. Eu disse, mas qual arte? E a pessoa se aborreceu comigo. Ué, arte? Arte gótica, arte romântica. E aí tudo isso foi mostrando o seguinte, que nós vamos fazer uma defesa das epistemologias do Sul. Essa será uma das grandes questões do BRIC. A ampliação de novas epistemologias. Como a gente vai vendo na África, Sofia Oluvole, que morreu, veio com o rei de Fé uns anos atrás ao Brasil, Sócrates e Orumilá. Então, alguém fala de macumbaria poética, isso é muito bonito, é muito interessante, quer dizer, todas as vozes que nos contradistinguem. Mas nós também somos Ocidente, e nós também somos Oriente. Isso já dizia Goethe, né? Deus é Ocidente, Deus é Oriente, oriental. Era esse grande passo da amizade entre os povos. Já vou terminando para não cansá-los. Mas que a culpa é dele, tá? Se eu não estou bem, ok? O problema é dele que arranjou esse troço aí para mim. E vocês que me aturem e depois briguem com ele, não briguem comigo, né? Mas uma das coisas mais bonitas que a literatura pode produzir, eu trabalho com isso há muitos anos, é minha grande paixão. Eu vejo que ela abre portas nas prisões que eu visito. Eu vejo que quando eu vou nas terras quilombolas, as portas se abrem. Entre os indígenas diversos, os povos originários do Brasil, nós traduzimos, coordenamos a tradução numa iniciativa maravilhosa da ministra Rosa Weber, do STF, a primeira mulher, a primeira presidente do STF, que foi, e nós acompanhamos uma aldeia indígena, e que propôs pela primeira vez a tradução da Constituição brasileira para a primeira língua originária. E nós chegamos à conclusão com o Bessa, que mora aqui em Niterói, né, um grande José Ribamar Bessa, que a melhor escolha seria o Nhengatu, porque cobriria uma vasta zona amazonense, traduzida pelos que são filhos dessa língua. Então, aí vamos dizer, mas o que isso representa? Representa um fator de ordem simbólico extraordinário. E os indígenas todos dizendo, né, lá na aldeia, nas proximidades onde mataram Dom e Philips, dizendo, ministra, quando é que a senhora vai pautar o marco temporal? Eu disse, agora, vou pautar agora. Fantástico, quer dizer, os indígenas podendo falar de igual para igual. E, quer dizer, é uma grande experiência antropológica a construção das epistemologias do Sul, que nós, então, nos coloquemos à disposição para formar uma nova geração, não exatamente a nossa. Hertal é uma criança, eu já sou mais muito velho, mas, enfim, que o BRICS também será para as novas, deverá ser para as novas gerações. Uma educação que ajude a criar essa epistemologia, mas com experiências que não sejam apenas a priorísticas como as nossas. Claro, aqui tem pessoas muito experientes, não estou dizendo que são a prioristas, pelo amor de Deus, muitos da posterior que estão vendo uma construção e testemunhando como agentes. Mas o que eu quero dizer é que esse projeto se amplie de tal modo que comecemos a fazer a história dos subúrbios, como queria Machado, mas dos subúrbios do planeta Terra, todos eles.
E aí, ninguém mais dirá centro e periferia. Como diz o meu amigo Aldair Rocha, são multicentros. Essa multiplicidade cêntrica que nós vemos aqui em toda parte. E a literatura constitui as grandes amizades. Eu vou dizer duas rápidas, se me permitirem. Uma muito conhecida, talvez a mais emocionante de todas, você que traduziu Maquiavelli, né? É a relação entre Dante e Virgílio, ou entre Goethe e Rumi. Quer dizer, são amizades improváveis, amizades que têm 1000 anos de diferença. Mas vocês também têm seus amigos de 1000 anos guardados ou declarados. Todos nós temos os nossos amigos antigos, que vivem uma contemporaneidade perfeita. Mas tem um que eu gostaria de citar. Nós temos a Índia, que está entrando, que é totalmente dos BRICS, mas nós temos também outras propostas de outros países que estão sendo analisados, né, com critério e com delicadeza. Mas há um grande poeta que escreveu na língua persa, mas ele é do Paquistão, chamado Mohammed Iqbal. Iqbal escreveu um livro lindíssimo chamado Javid Nama, que significa o livro de Javid ou o livro da eternidade. É um livro fantástico. Ele está conversando com a Divina Comédia de Dante, lá no Paquistão, na língua persa. Só que ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo uma Divina Comédia em que Dante não aparece, mas quem aparece é Rumi, o grande poeta persa. E eles vão subindo as esferas celestes, vão visitando todas as partes, e vêm lá, inferno, purgatório, paraíso, à maneira deles, mas chega quase no último céu e vê um cara muito estranho. Mas quem é esse cara, esse bigodudo aí, esse cara estranho? Aí o Rumi diz para ele, né? Não, esse é um dos maiores gênios do Ocidente. Ele foi tratado como doido, porque você sabe, né? As pessoas tinham muita raiva dele. O cara que está mais próximo de Deus é Nietzsche. Veja que coisa fantástica. Veja que abertura extraordinária, né? Aí ele diz assim, você sabe que o mundo árabe, né, diz assim, la ilaha illallah, quer dizer, não há Deus senão Deus. É um pleonasmo muito sofrido, muito bonito, das tradições mosaicas, que a gente respeita todas elas, né? Não, então, assim, não há Deus senão Deus. Então, assim, não, Nietzsche acertou. Ele falou, não há Deus, senão Deus. Faltou outra parte, né? Faltou outra parte. Então, vocês vejam essa grande abertura em que nós podemos fazer uma nova Divina Comédia, Oriente conversando com o Ocidente, Ocidente se orientalizando e vice-versa. Aí a grande epistemologia do Sul. Não apenas as diferenças que agora nos desamparam, mas as diferenças que sejam, de fato, uma promessa. E essa promessa é do amor entre os homens e para os homens, entre os homens, debaixo das cidades, porque nós vivemos no território, ocupamos os territórios, somos filhos do território, defendemos o território, assim como você, durante muitos anos, não é? Sobre a questão fluminense e não só. Esse é o nosso território. Nós falamos deste lugar, mas deste lugar nós queremos voltar a Ekaterinburg, por exemplo, nós queremos visitar Beijing, e nós queremos, como queria Hliebnikov, estabelecer grandes ferrovias que interliguem, agora está acontecendo, mas grandes ferrovias que interliguem o oceano, que não é barreira, a língua, que não é barreira. Barreira é a guerra, barreira é a política da exclusão, barreira é a política do ódio, e aí nós nos colocamos. Eu acho que é um sinal inteligente para dizer, Lucchesi, seu tempo acabou. É de fato. E eu quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz com toda a presença de vocês. Eu estou muito orgulhoso do Luiz Hertal, do Beto, de todos os jornalistas que aqui se encontram, porque acho que essa experiência não pode ser perdida. Em boa hora ela acontece com uma grande assembleia, que nós também hoje, né, durante o dia e nos próximos dias, é mais difícil, né? O terrível é fazer políticas antimigratórias, o desserviço imenso, ou não, o grande serviço que ele, Trump, presta à barbárie, né, tem sido realmente um dos grandes aliados da barbárie, e de outros que a ele se associam. Vigiai, alguém disse isso há algum tempo, vamos vigiar porque o Brasil lutou muitos anos, durante muito tempo, com muito sangue perdido, com muita gente triste, machucada, exilada, e nós viemos de uma experiência horrenda, com uma tentativa de golpe de Estado. Então, vamos fazer com que essa paixão pela democracia, o compromisso com os mais desamparados, seja, de fato, o grande grito dos excluídos, como diz alguém, não é? O grande grito que se transforma numa grande sinfonia, que até em Marte vão ouvir. E lá de Marte, se houver alguém, vamos supor isso, né? Os marcianos são famosos, né? Na literatura, né? Os marcianos dirão, olhando para a Terra, fiquem aí é muito melhor, aí vocês têm um azul maravilhoso, aí vocês têm uma colaboração entre os homens, matem-se menos. E Dante, lá do alto, que olha para a Terra e diz,
esse jardim que nos torna tão ferozes. A gente vai construir uma proposta, mas tem também o Joaquim Cardoso. Nós também temos um trem. O Brasil tem poucas ferrovias, mas estamos recuperando isso. Mas tem Joaquim Cardoso, que escreveu um poema, não vou parar por aqui, juro, que é a visão do último trem subindo ao céu. É um poema lindo. Joaquim Cardoso é um poeta imenso. E a gente pega os trens do Joaquim Cardoso, os trens de Khlyabnikov, os trens de Beidal, pegamos os trens dos meus queridos amigos indianos, como Mangalesh Dabral, falecido e querido, pegamos os trens da Pérsia, pegamos todos os trens. Se quiserem trens, mas não precisamos ter trens, mas vamos ficar com a metáfora de trem. Um trem que avança, um trem que vai levar, sim, muitos produtos, mas um trem que vai levar as pessoas a se conhecerem umas às outras, a sair do planeta Terra e a voltar, mas há um único destino humano, é o planeta. É o que temos agora. Vamos preservá-lo a partir da cultura da paz, da construção da justiça, da construção da igualdade. Muito obrigado.